Bom, gente, continuamos à distância, né? Mas não podemos parar. Então, vamos iniciar um novo conteúdo, que é termoquímica, né? Capítulo 3. E o que é termoquímica? Então, a palavra termo, né? Vem de calor. E química, de reações químicas. Então, a palavra termo lembra calor e química, reações químicas. Então, a termoquímica vai estudar o calor liberado ou absorvido em reação química. Sabendo que toda reação química libera e absorve calor. Porém, tem reação química que absorve mais calor do que libera e vice-versa. Então, o capítulo 3 é a energia e as transformações da matéria. Nós vamos estudar a entalpia. A entalpia é representada por a letra H. E o que é entalpia? Entalpia é a energia, né, em forma de calor. Então, é o tipo de energia que a gente vai estudar em química. E não tem como calcular a entalpia, mas tem como a gente calcular a variação da entalpia, né? Então, para calcular a variação da entalpia, ΔH, esse delta significa variação. O que é variação? É o final menos o inicial. Numa reação química, quem é o final? Então, numa reação química, o final é o produto e o inicial é o meu reagente. Então, a variação da entalpia vai ser o produto, né, que é final, menos o reagente. Então, aqui, ó, entalpia do produto menos a entalpia do reagente, certo? A entalpia depende de duas coisas: dos estados físicos, né? Nós sabemos que existem mais de 3 estados físicos, mas nós não vamos nos aprofundar. Vamos estudar os mais conhecidos, que é o estado sólido, líquido e gasoso, e depende da quantidade. Então, numa reação química, vai vir a quantidade de mol, né? Então, 1 mol é menor do que 2 mol. Então, a entalpia vai depender do estado físico e da quantidade de mol, né? Então, aqui, ó, a água no estado sólido, ela vai o quê? Liberar, né, menos calor do que a água no estado líquido, e a água no estado líquido vai liberar menos calor do que a água no estado gasoso, certo? Então, do sólido para o líquido, aqui no caso, ó, o sólido para o líquido, se a gente for ver, absorve calor, né? Então, tanto libera como absorve, mas para a água do estado sólido se tornar líquido, né? Ela vai o quê? Absorver calor. Só que da água do estado sólido para o líquido, o calor que ela vai absorver é menor do que a água no estado líquido para se tornar gasoso, né? Então, vai depender dos estados físicos e da quantidade de mol. Pronto, aqui o esquema. Isso aqui não é desconhecido de vocês já viram o ano passado, né? Então, do sólido para o líquido é a fusão. Na fusão, absorve mais calor, né? Ou libera mais calor. Então, da água do estado sólido para o líquido, vai absorver calor, né? Então, se absorve calor, eu digo que é endotérmico, né? Do líquido para o gasoso, que é a vaporização, também é endotérmico, porque absorve mais calor, né? E existem 3 tipos do líquido para o gasoso, é a vaporização, né? E existem 3 tipos de vaporização, que é a ebulição, a evaporação e a calefação. Do estado gasoso para o líquido, que é chamado de condensação ou liquefação, libera calor, então é exotérmico. Do estado líquido para o sólido, também libera calor, então é exotérmico. Então, ao olhar o estado em que a substância se encontra, eu posso classificar elas em exotérmico ou endotérmico. Pronto, aqui tem, digamos que a água sólida se transformou em líquida.
Então, se a água sólida se transformou em líquido, é um processo endotérmico ou exotérmico? É um processo endotérmico, porque vai absorver calor, ok? Então, as reações termoquímicas, que é o que nós estamos estudando, termoquímica. O que são as reações termoquímicas? Então, nas reações termoquímicas, tem que vir qual estado que as substâncias se encontram. Por exemplo, o carbono está no estado sólido, mais o hidrogênio no estado gasoso, que reagiu para formar o acetileno no estado gasoso, que eu não coloquei aqui, ó, mas é no estado gasoso. Vai vir a quantidade de mol, se não vier tem que balancear, e vai vir o valor do ΔH, que é a variação da entalpia, ok? Existem as reações endotérmicas e as reações exotérmicas. Endotérmicas vocês já sabem o que é, né? Que é quando absorve calor. Então, se a reação é endotérmica, o valor do ΔH, ou seja, a variação da entalpia, vai ser positivo. Logo, a entalpia do produto vai ser maior do que a entalpia do reagente. Então, HP significa entalpia do produto, HR entalpia do reagente. Tem como a gente identificar se as reações são endotérmicas ou exotérmicas? Só em olhar, certo? Então, pode vir uma questão com as reações, já com os valores, só para vocês identificarem. De que forma vocês vão identificar? Primeiro caso aqui, ó. Quando na reação o valor do ΔH vier positivo, a reação vai ser endotérmica. Quando na reação o valor vier positivo junto dos reagentes, também vai ser uma reação endotérmica. Isso significa, ó, quando o valor vem positivo dentro dos reagentes, isso significa que os reagentes têm que absorver esse valor para poder formar o produto. E também pode vir em forma de gráfico. Então, como é que você vai identificar se ela é endotérmica ou exotérmica em forma de gráfico? Pronto. No gráfico, quando o reagente está embaixo, né? E a reação vai subindo para formar o produto, ela é endotérmica. Então, pode vir desse jeito aqui, pode vir nesse formato, ó. Reagente embaixo, olha a setinha indicando aqui, ó, formando o produto. Então, a setinha subindo, ó. Então, reagente embaixo, a setinha subindo, indicando que vai formar o produto. Então, nesses dois casos aqui, ó, esse gráfico está representando uma reação endotérmica. E as reações exotérmicas? Então, você já sabe que exotérmica é porque libera calor. Isso significa que o ΔH, que é a variação da entalpia, vai ser negativo, né? Um exemplo aqui, muito interessante, reações exotérmicas, é a combustão. Combustão é queima. Gente, uma reação de combustão completa sempre vai ser desse formato aqui, ó, sempre. O O2, né, que reage para formar CO2 mais 2H2O. Então, o O2 mais quem? Mais uma substância que seja um comburente. Por exemplo, o metano, a glicose. Então, sempre vai ser a substância mais o oxigênio, que precisa de oxigênio para acontecer uma combustão, que vai formar o gás carbônico e a água. Então, aqui nas reações exotérmicas, estou mostrando aqui a reação da combustão do gás metano, né? Então, o gás metano, aqui é uma reação de combustão, ó, CH4 mais O2. Então, aqui no lugar do X eu botei o CH4, ó, mais O2, reage para formar CO2 mais água. Então, nas reações exotérmicas, para identificar, primeiro passo, se o ΔH vier negativo, é porque é uma reação exotérmica, né? Se o valor vier positivo, então o valor positivo aqui não é o valor do ΔH, ó, tá? O valorzinho positivo, mas não tem o valor, não é o ΔH aqui. Então, se o valor vier positivo junto dos produtos, está indicando o quê?
que os reagentes tiveram que liberar esse valor aqui para formar os produtos. E no gráfico, como é que a gente vai identificar no gráfico? Nós vimos que na reação endotérmica, a setinha era subindo, ó. Nas reações exotérmicas, olha o gráfico, ó. O reagente, né, aqui, formou o produto, ó. Então, A2 mais B2 reagiu para formar 2AB. Então, quando a setinha vier descendo, o reagente vem em cima, né? E o produto vem embaixo, a setinha está descendo, é uma reação exotérmica. Esse gráfico aqui está representando uma reação exotérmica. Olha aqui outro desenho. Eu peguei essa reação aqui, ó, e representei ela no gráfico. Quem são os reagentes? CH4, 2O2. Então, eu peguei o CH4 mais 2O2, que são os reagentes, reagiram para formar quem? CO2 mais 2H2O. Então, ó, CO2 mais 2H2O, que eu esqueci de botar o O aqui, né? Então, pode vir a questão pedindo para você representar a reação química, né, no gráfico. Então, quando vier, dependendo do gráfico, nesse caso aqui, eita, ó, bonito. Nesse caso aqui, como é um gráfico exotérmico, a setinha vai descer. Então, o reagente está em cima e o produto está embaixo, certo?